Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu irei responder algumas perguntas que eu pedi para vocês me fazerem lá no Instagram, que eu iria responder aqui. Então, foram muitas perguntas, não dará para eu responder todas, mas eu vou responder aqui algumas perguntas para vocês tirarem suas dúvidas aí sobre algumas coisas. Eu até disse que vocês poderiam fazer perguntas até pessoais sobre mim e eu irei responder aqui agora para vocês. Vamos lá. Eu irei ler as perguntas, mas não irei citar nomes de ninguém, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. E a primeira pergunta é: como ter intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre como ouvir a voz de Deus, como é que Deus fala comigo. E uma das coisas assim que eu digo sobre a intimidade com Deus é que é muito importante você ter sinceridade em seu coração. Porque se tem uma coisa que agrada ao Senhor é a sinceridade do coração. Um coração quebrantado, uma pessoa que sabe reconhecer seus erros, suas falhas, uma pessoa que costuma confessar os seus pecados, com certeza agrada a Deus, porque Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito. Então, algo assim que desbloqueou mesmo a minha intimidade com Deus, que fez eu me achegar mais, me aprofundar em intimidade, ir mais para o fundo, foi a questão da sinceridade. Eu sou muito sincera com Deus, eu sei reconhecer minhas falhas, e se Deus mostrar pra mim que eu estou errada em algo de verdade, eu sei reconhecer que de fato eu estou errada. Eu converso com Deus sobre tudo de uma forma assim bem sincera, bem direta. Não fico fingindo, porque Deus sabe de tudo. Ninguém tem como enganar a Deus, ninguém pode enganar a Deus. Então eu tenho esse pensamento aqui. Antes de eu cometer um pecado, Deus ele já sondou meu coração e viu a minha intenção de pecar. E quando eu cometi o pecado, Deus viu que eu pequei também. Então, eu confesso mesmo, sempre que eu faço algo que eu sei que desagradou a Deus, eu falo, eu peço perdão a Deus, eu confesso. Então, algo assim que vai ajudar mesmo a você se aprofundar em intimidade com Deus é a sinceridade do seu coração. Porque algumas pessoas pensam que quem é íntimo de Deus assim, a ponto de ouvir a voz de Deus de várias formas, pensa que a pessoa é perfeita, que não comete falhas e erros. Cometem sim muitos erros e falhas. A diferença é que a pessoa sabe reconhecer os seus erros e as suas falhas. Então, isso é algo que agrada muito ao Senhor. Então, a primeira pergunta estará aí respondida para vocês. E a segunda pergunta é sobre algo que vocês comentam muito aqui no canal. E eu tenho vários vídeos aqui falando sobre isso já, que é: fale sobre o silêncio de Deus. Gente, essa é uma parte assim da vida cristã muito difícil de lidar, que é com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é algo que pode nos deixar confusos, é algo que dói, é algo que a gente fica sem entender o porquê Deus está em silêncio. Mas eu penso que há um propósito em todas as coisas e todas as coisas contribuem para o nosso bem. Se Deus está em silêncio é porque há um propósito. Ou Ele quer te ensinar algo, ou Ele está trabalhando por você, ou significa que não é para você fazer nada, para você ficar exatamente onde você está. Possa ser que o silêncio de Deus também seja para treinar a sua perseverança. Porque às vezes você pede algo para Deus e Deus ele vai te testar para ver se você realmente quer aquilo. E te deixa ali um tempinho buscando, pedindo, clamando, para ver se você de fato quer aquilo. Ou se é algo assim momentâneo. Então hoje eu já enxergo o silêncio de Deus de outras formas, dessas formas que eu citei aqui para vocês. Antes eu enxergava como algo muito ruim. Hoje eu já entendo que de fato o silêncio de Deus tem um propósito. Eu tenho alguns vídeos já aqui no canal falando sobre isso de uma forma assim bem mais profunda. Então eu espero que eu tenha te ajudado aqui, mas esses vídeos aqui que eu tenho, eu vou bem mais assim para o fundo em relação à reflexão sobre o silêncio de Deus. E a terceira pergunta é: como lidar com rejeição de quando você tem um chamado profético? Porque, sinceramente, eu ainda fico triste. Eu entendo perfeitamente essa situação, mas assim, com certeza, pessoas que têm um chamado profético viverão mais isoladas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê nitidamente que era assim antigamente. Então, nos dias atuais, é assim também. Porque as pessoas não gostam, gente, de profetas, porque profeta, que é profeta de Deus mesmo, fala a verdade, fala o que Deus manda, exorta e não tem medo. E ainda que você tenha medo de falar, você vai por temor a Deus e fala o que Deus mandou. Então pense aí, um profeta ele confronta demais e as pessoas não gostam de serem confrontadas. Ninguém gosta de ser confrontado, gente, a realidade é essa. Então tem pessoas assim que têm repulsa mesmo a profetas, até porque em algumas situações, né, estão ali em pecado, com coisas erradas, fazendo coisas erradas por debaixo do pano. Aí quando vê que alguém é usado nessa área, já tenta ali de alguma forma ofuscar,
tenta oprimir a pessoa, não gosta de ficar perto. Então quem tem ministério profético vai passar por isso aí. Isso é algo muito comum, isso é algo normal. Vai fazer parte da vida da pessoa que tem um chamado profético. E você pode ser assim quem for, todo mundo vai passar por isso. E é um processo assim da pessoa com Deus também. Porque geralmente quem de fato é chamado para isso não gosta de ficar se expondo muito, não gosta de ficar em meio de rodas. Você não se sente bem ali por várias questões. Você tem mais sensibilidade para perceber coisas. E quando você percebe, você vai querer começar a confrontar, a falar o que está errado ali naquele meio. Então são várias questões assim que podem influenciar nesse processo aí de isolamento do profeta. E como lidar com isso? Eu hoje tenho essa visão de que o meu melhor amigo é Deus. Então não tem coisa melhor do que caminhar com Deus. Se Deus me quer separada, não me quer ali envolvida com tantas pessoas no meu círculo, está tudo bem. O importante é eu ir para o céu, porque isso daqui, gente, tudo passa. Eu já fui assim muito afoita em relação a isso. Hoje eu sou bem tranquila. E é um processo assim que a gente vai adquirindo de maturidade com Deus. E você vai entendendo o que de fato Deus tem para fazer em sua vida. E quando você se depara com os resultados ali do seu ministério, do seu chamado, você entende que de fato vale a pena viver assim. Ainda que seja difícil, que seja árduo, a gente vê que de fato vale a pena. Teve uma pessoa que comentou aqui: tu és uma bênção, glória a Deus, fico muito feliz com isso. E vocês também que estão aqui me acompanhando são bênçãos de Deus em minha vida. E a próxima pergunta é: você sofre muitos ataques espirituais devido ao seu dom? Na verdade, eu tenho vários dons de Deus e Deus sempre fala que vai me dar mais. Eu nem queria, né? Porque eu sei que a quem muito é dado, muito também lhe será cobrado. Mas sim, eu sofro muitos ataques espirituais, tanto noturnos, né, enquanto eu durmo, quanto o inimigo usa pessoas. É assim o tempo todo, só que hoje eu fico mais atenta, porque antes eu ficava dispersa, eu achava que era algo assim pessoal, implicância das pessoas para comigo, mas hoje eu entendo que é algo espiritual também. E às vezes eu me deparo com situações que eu estava até falando esses dias, tem pessoas que eu nunca fiz nada para elas, nunca fiz nenhum mal, e a pessoa assim me odeia, e a pessoa deseja o meu mal, e eu fico assim me perguntando, meu Deus, o porquê, né, o que foi que eu fiz? Antes eu não entendia, mas hoje eu sei que é algo espiritual. É algo ali que o inimigo coloca uma implicância no coração da pessoa pela sua vida. E por mais que você nunca tenha feito nada de mal para ela, o Satanás coloca um sentimento ruim sobre você, em relação a você, no coração dela. Essa é a verdade. E o pior é que às vezes são pessoas cristãs, né? Pessoas que estão ali no meio, mas assim, como o joio e o trigo crescem juntos, né? Então, por aí a gente percebe quem é joio e quem é trigo. Mas está tudo bem, cada um prestará contas a Deus de si mesmo. E hoje eu relevo mais essa questão aí de perseguição, de sofrer ataques, porque eu já entendo que é algo espiritual. Eu só coloco meu joelho no chão, oro a Deus, apresento a Deus a minha vida, apresento também aqueles que me perseguem, porque é o que a Bíblia manda a gente fazer. E a próxima pergunta é: conhece Minas Gerais? Não conheço, mas a última vez que eu peguei voo para viajar, eu fiz uma conexão no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, então só fiz passar mesmo. Mas conhecer eu não conheço, espero que um dia Deus me dê esse privilégio de conhecer. A próxima pergunta é: como faz seus momentos de busca? No caso, meus momentos com Deus, né, de devocional. Eu sempre tiro um momento para falar com Deus, assim, logo quando eu acordo, eu já oro ao Senhor, já fico me conectando ali em espírito. E uma mania que a gente tem é de acordar e geralmente já pegar o celular. Às vezes eu faço isso, não vou mentir, e eu nem percebo. Só que quando eu percebo, preciso orar, porque eu acordei, eu abri os olhos por causa de Deus. Foi Ele quem me deu mais um dia, mais um privilégio de acordar e de respirar e de estar aqui. Então eu já acordo, dobro meus joelhos, falo com Deus, já me conecto ali. E sempre que amanhece eu já pego a Bíblia também, já saio com a Bíblia. E agora que eu estou gravando assim uns devocionais para vocês, que eu estou postando aqui ao meio-dia, para quem não sabe, fiquem atentos aí que eu estou postando o devocional ao meio-dia, todos os dias para vocês. Então isso me incentiva a buscar mais e mais. Eu já acordo pegando a Bíblia e indo fazer meu momento com Deus. Eu oro ao Senhor do meu jeito, com as minhas palavras simples, e medito na palavra. Eu faço isso algumas vezes durante o dia, na verdade, não é só pela manhã. Eu faço isso pela manhã, faço isso ali em algum momento durante o dia, quando eu tenho uma pausa, e faço isso também à noite ou pela madrugada, que não são todos os dias que eu oro pela madrugada,
São alguns períodos específicos que eu faço, alguns propósitos que eu faço com Deus, mas eu tenho o hábito de orar frequentemente pela madrugada. A próxima pergunta é: sobre ter constância, tenho dificuldade de manter a constância. Muitas pessoas têm essa dificuldade aí de manter a constância, e eu já passei por esse processo também. Só que uma coisa que eu aprendi e que eu sempre coloco em prática e que eu trago isso para minha mente de uma forma assim muito intensa, é que eu preciso me conectar com Deus, é o meu combustível, eu não posso viver sem isso. Então, assim como eu acordo, eu escovo os dentes, eu tomo banho, eu tenho minha rotina de alimentação diária, é uma necessidade do meu corpo. E eu tenho a necessidade do meu espírito, que é buscar a Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso falar com Deus. Então, às vezes, tem muitas coisas assim que atrapalham a nossa rotina, a nossa vida com Deus. Como por exemplo, que eu falei aqui um dia desses, círculos de amizade que te atrapalham, te sugam muito. E isso era algo que me atrapalhava demais na minha busca com Deus. E eu comecei a cortar mesmo, tudo que me atrapalha, tudo que me afasta. A minha prioridade é Deus. Então, uma coisa que me ajuda a ter constância é eliminar da minha rotina coisas que me atrapalham. Coisas que dividem ali o meu pensamento entre Deus e a carne. É óbvio que a luta entre a carne e o espírito vai ser diária, até porque estamos aqui na terra, né? Então nós temos necessidades carnais também. Isso faz parte da vida do ser humano enquanto estivermos aqui nesse corpo corruptível. Mas, de fato, algo que me atrapalhava de ter constância era isso, era círculos. E quando eu comecei a eliminar bastante isso, até porque o próprio Deus criou situações para que eu ficasse mais assim sozinha, mais resguardada com Ele e para Ele, isso me ajudou bastante a ter constância. E assim, eu posso estar cansada, desanimada, como for. Eu levanto e digo, eu vou orar porque eu preciso disso. E se eu ficar sem orar, não vai melhorar o desânimo e o cansaço. Eu acho que vai piorar. Então, eu preciso buscar, eu preciso de Deus, eu preciso falar com Deus, porque eu tenho uma necessidade muito grande de falar com Deus, como eu já falei pra vocês. Deus me coloca em situações assim, pra eu ficar ali mais só eu e Ele, e eu preciso dEle, Ele é tudo que eu tenho. Então, isso vai te ajudar a ter constância, a eliminar da sua vida coisas que te atrapalham e entender que você precisa de Deus. Então, mesmo cansado, desanimado, você tem que orar e meditar na palavra a si mesmo, porque ficar sem se conectar com Deus não vai resolver o seu problema. Pode piorar e vai piorar com certeza. Então, vai e faça o que tem que ser feito, independente de estar bem ou não. É igual ao trabalho. Você pode acordar mal hoje, mas você vai ter que ir trabalhar, mesmo estando mal. Porque é o seu trabalho, você precisa dele. Então, você tem que aprender a trabalhar a questão da disciplina mesmo. Tem que ter disciplina para conseguir ter constância na fé, na vida, na rotina espiritual. A próxima pergunta é: você é pastor do seu ministério? Não, eu sou ovelha e sou muito feliz sendo ovelha. É muito bom, gente, porque esse ministério aí pastoral não é fácil. Então, eu sou ovelha e sou muito feliz sendo ovelha. E a próxima pergunta é: como eu faço para ter discernimento espiritual? Sou nova aqui no meu Insta. Então, a questão de discernimento espiritual é algo que você desenvolve. E eu tenho alguns vídeos aqui também falando sobre isso de uma forma assim mais profunda. É algo que você desenvolve buscando a Deus. E Deus vai te dando, para que você perceba o que vem de Deus, o que vem do inimigo e o que vem da carne. E eu digo que nos tempos atuais é muito importante você ter o discernimento espiritual, porque o que tem aí de pessoas enganadoras, falsos profetas, não tem nem como contar. Então é importante a gente saber discernir os espíritos para poder se blindar de algumas coisas, evitar alguns problemas, algumas decepções e frustrações. E é algo que você vai desenvolvendo na busca com Deus mesmo, buscando intimidade. E Deus vai te dando assim uma sensibilidade espiritual para que você possa saber discernir os espíritos. E a próxima pergunta é: como ter fé de casar um dia, depois de tantas decepções? Então, eu mesma já tive várias decepções, mas eu tenho fé de casar um dia. E eu sempre oro sobre isso. O negócio é você entregar a sua vida nas mãos de Deus, todas as áreas, inclusive a área sentimental. E eu sei que as escolhas que eu fiz foram erradas. E eu me decepcionei, eu me frustrei, deu errado, mas por quê? Porque eu que escolhi. Mas quando Deus escolhe, é perfeito. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então, se você colocar nas mãos de Deus a sua vida sentimental, entregar de verdade a Deus, colocar em oração e descansar, Deus ele faz.
Então eu também estou nesse processo de espera e eu super entendo quem está assim. Tem dias que a gente acorda chorando e passa o dia chorando e dorme chorando por várias questões que quem é solteiro aí sabe que não é fácil. É um processo, mas o negócio é você continuar crendo mesmo sem ver que Deus vai fazer. E eu creio que família é projeto de Deus. Eu creio que se Deus coloca no teu coração o desejo de se casar, é porque Ele vai te dar alguém para você se casar. E eu mesma tenho muita fé que eu vou me casar. Eu tenho fé e eu oro, Deus sempre me fala que eu vou casar sim, mas é no tempo dele, não é no meu tempo. E uma estratégia que eu aplico nesse meu tempo de espera é de me aperfeiçoar como pessoa, como mulher, é estudar para saber como uma esposa deve se portar e o que eu devo esperar do meu marido. Porque eu preciso ser uma mulher segundo a Bíblia e o meu marido tem que ser um homem também segundo a Bíblia. Então eu vou estudando, pesquisando sobre isso. Eu tenho 7 anos solteira, então é muito tempo. E durante todo esse tempo eu tenho orado, buscado a Deus e me aperfeiçoado em estudar mesmo, me preparando para de fato ser uma esposa. Porque se chegar e eu não estiver pronta, então eu não quero que meu tempo de espera seja desperdiçado. Eu não uso esse tempo como um desperdício, eu uso como preparação. Então eu me preparo para quando acontecer, quando chegar, eu já estar pronta. E convicta de que tem coisas que eu irei aprender no meio do processo e está tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte. Até porque eu não tenho experiência direito nem com relacionamento, quem dirá com casamento. Então eu sei que tem coisas que eu vou aprender ali no meio do caminho e está tudo bem. Mas eu sigo tendo fé e digo para você que tenha fé também. E ter fé é uma escolha. Ninguém pode crer por você. Só você pode crer por você, até porque é a sua vida, é o seu futuro, é o seu relacionamento, é a pessoa que vai conviver com você pelo resto da vida. Então continue orando e entregando a Deus essa área da sua vida e não desista, porque no tempo certo vai chegar a pessoa certa que Deus tem para você. E tenha certeza que esse tempo de espera vai valer a pena, porque o que Deus vai te dar é bom, é perfeito e agradável. É só você entregar nas mãos dele que ele fará no tempo certo. E a próxima pergunta é: você está em um relacionamento? Não, não estou. Como eu falei aqui, não estou esperando em Deus ainda. Estou nesse processo de espera e orando ao Senhor. E eu só irei me relacionar com a pessoa que eu for me casar. É por isso que eu estou esperando. Porque quando acontecer, quando chegar, eu vou saber que é Deus, tudo vai fluir. E eu estou nesse processo aí de espera ainda há 7 anos. Então não, eu não estou em um relacionamento. Teve uma pessoa que perguntou aqui: você já teve a experiência de orar e suas mãos brilhar? Chamam de pó de ouro. Isso nunca aconteceu comigo, que eu lembre, mas já aconteceu assim de eu estar jejuando há um tempo, fazendo um jejum prolongado e eu me olhar no espelho e minha pele está resplandecendo. Uma luz assim diferente, um brilho diferente, que eu percebo nitidamente que não é algo natural, é algo que de fato vem de Deus. Mas assim, pó de ouro, eu já ouvi algumas pessoas falarem isso mesmo, dessa experiência de brilho, e eu não tive essa experiência ainda, mas se algum dia acontecer comigo, eu conto pra vocês. E eu creio sim que isso acontece, mas geralmente quando eu faço alguns períodos assim de jejum prolongado, eu olho no espelho e a minha pele está assim, muito brilhosa. E eu de fato consigo discernir que aquilo não é algo natural, é algo que é espiritual mesmo. Mas essa questão aí do pó de ouro nunca aconteceu não. E a próxima pergunta é: você já caiu em alguma tentação, mesmo estando firme na fé? Nós somos tentados o tempo todo. Então, sobre a questão de cair em tentação, já aconteceram várias vezes, né? De eu me irritar com alguém, de eu sair do sério, que são tentações também. E eu não sei, assim, qual tipo de pecado que a pessoa quis perguntar aqui, se foi algo, assim, mais específico. Mas, assim, pode ter certeza que em algum momento da vida você pode cair em tentação, porque acontece. Mas o negócio é você se levantar de lá do lugar da queda. Sempre que eu percebo ali que eu fiz algo que não agradou ao Senhor, que foi algo assim que a minha carne quis fazer aquilo, eu me levanto ali, eu confesso a Deus e levanto e vou viver a minha vida. Mas assim, nunca aconteceu nada que eu enxerguei que aquilo me distanciou de Deus de uma forma assim grandiosa. Mas é isso, gente, faz parte da vida, mesmo que você caia em tentação, o importante é você se levantar, reconhecer que errou, confessar e seguir a vida, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então é isso que importa. Não é ficar se comparando com outras pessoas, porque a minha história é uma, a sua história é outra, o meu testemunho é um, o seu é outro. E é assim, Deus tem algo diferente na vida de cada pessoa, algo individual, algo particular.
e é entre você e Deus. Então é isso, gente. Respondi aqui algumas perguntas para vocês. Eu posso responder as outras depois. E também eu irei colocar uma nova caixinha de perguntas para vocês me perguntarem mais coisas. Quem não perguntou, perguntar. E aí eu fazer um outro vídeo respondendo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.